Israel estava sendo alvo dos midianitas. Israel estava sendo alvo dos... Por 7 anos Israel plantava e não colhia. Israel plantava, preparava o solo, fazia os tratos culturais da planta, mas no dia de colher, a Bíblia diz que os midianitas iam lá e colhiam toda a produção de Israel. Os midianitas aqui estão sendo o algaz de Israel dessa época. Por quê? Porque Israel se distanciou da presença do Senhor. E todas as vezes que o povo de Deus se distancia da presença de Deus, Deus levanta alguma situação para trazer o povo de volta. Me pergunta por quê? Porque Deus prefere nos ver perdendo do que nos ver perdido. Aí Deus levanta o inimigo. Só que o inimigo que Deus está levantando aqui não é os cananeus, os heteus, os heveus, nem os filisteus. Quem está sendo levantado é os midianitas. E eles são horríveis nas guerras. Por quê? Porque os outros, eles eram inimigo declarado, e eles não, eles ficavam camuflados. Eles não iam de vez, eles esperavam o dia da colheita para saquear a eira, a terra do inimigo, e levar toda a plantação. Por que que ele é diferente dos outros? Os outros eram inimigo declarado e ele era inimigo camuflado. Quando nós temos o inimigo declarado, a gente já sabe que ele não vai com a nossa cara, que ele não gosta da gente, a gente já sabe. Então é normal, não gosta de mim? Tranquilo, você fica para lá e eu fico para cá. É inimigo declarado. Mas o inimigo camuflado, esse sim é perigoso. É aquele que bate no teu ombro, que fica perto de você. É aquele que sabe da tua vida, sabe de toda a tua trajetória, sabe a hora que você sai, a hora que você chega, sabe tudo da sua vida, até mais do que você mesmo. Mas é um inimigo camuflado. Era assim que os midianitas se comportavam. Eles eram um inimigo camuflado. Ele sabia a data do preparo de solo, eles sabiam a data do plantio, eles sabiam a data que eles faziam os tratos culturais das plantas, e eles sabiam mais do que eles mesmos a data da colheita. Chegou o dia da colheita, eles não tinham prazer de colher nenhum grão. Eram os inimigos que chegavam e colhiam toda a sua produção. Inimigo camuflado. E quando eles levavam a produção, deixava Israel sem nada. Agora imagina, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, imagina chegando o quarto ano sem colheita, e Israel já se debilitando, desanimando, ficando frustrado, querendo parar, querendo desistir, querendo abrir mão de tudo e dizendo: para mim já deu, não tem mais como continuar, para mim já deu, não tem mais como prosseguir, não tem mais jeito. A Bíblia diz que eles começaram a se esconder. Os israelitas começaram a ir para as cavernas, se esconder nos buracos, ficavam isolados porque não estavam aguentando mais essa situação. Só que dentre esse interim de tempo, aparece alguém na história por nome de Gideão. Quem apareceu? Mais forte, quem que apareceu? Só que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava malhando trigo no... Quem conhece essa passagem bíblica sabe que lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é um lugar de pisar uvas para produzir o vinho. O lagar é um buraco em uma penha, em uma pedra de mais ou menos 2 por 2, aonde ficava ali uma pessoa pisando a uva para produzir o vinho. E a eira, que era o lugar de malhar o trigo para separar a palha do grão, era um lugar aberto, um campo muito grande, aberto, aonde tinha pedra também, ou madeira, assoalho de carroça, onde eles colocavam as palhas, batiam na palha e separavam a palha do trigo. Então o lugar de malhar trigo não é no lagar, o lugar de malhar trigo é na eira. Só que se Gideão tivesse malhando o trigo na eira, ele seria presa fácil na mão dos midianitas. Ele usou expertise ou estratégia. Ele foi para um lugar onde o inimigo nunca ia procurar ele naquele lugar. Ele usou
uma estratégia. Ele disse: eles vão me procurar lá, mas quando ele procurar lá, eu já vou estar acolá. Aí Deus falou ao meu coração algo extraordinário. O tempo era difícil, o tempo era de crise, 7 anos. Mas no meio da crise tinha alguém com estratégia para vencer o inimigo. Eu vou repetir: no tempo difícil, Deus sempre vai ter alguém com estratégia para vencer o inimigo. Eu já estou sentindo Deus aqui nessa quarta profética, e já vou liberar a primeira palavra para quem tem glória a Deus e mão para levantar. No meio dessa crise, Deus viu em você um estrategista. No meio dessa crise, Deus viu em você alguém que tem estratégia para vencer esta guerra. No meio desta luta, Deus viu em você alguém que tem estratégia para vencer esta peleja e esse inimigo camuflado. Ele estava malhando trigo, só que era no lagar, não era na eira. A eira que era o lugar de malhar trigo. Malhar o trigo é uma atividade agrícola da época, aonde o produtor pegava ali o trigo e ele batia no trigo para separar da palha, depois jogava para cima e o vento se encarregava de separar a palha do grão. O vento se encarregava de quê, irmão? A palha ia levada pelo vento e o grão caía na peneira. Ele jogava na peneira, a palha ia e a semente ficava. A palha ia e o grão ficava. A palha ia e o grão ficava. Quem está me ouvindo, diga amém. A palha ia e o grão ficava. Porque de vez em quando Deus sopra alguns ventos só para ver quem é palha. Vou repetir: de vez em quando Deus é perito em soprar vento só para ver quem é palha e para ver quem é grão, quem é semente. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: não se preocupa se alguém saiu do teu rol de amigo, do teu convívio, de alguma sociedade. Se alguém se distanciou de você, é porque era palha, o vento soprou e não suportou. Deus está dizendo: de vez em quando vai soprar vento só para eu te mostrar quem é trigo e quem é palha, quem é palha e quem é trigo. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: alegra o teu coração, porque o vento vai levar para te dar livramento. O vento vai tirar de perto para te dar livramento. Eu vou repetir: o vento vai distanciar de você, porque lá na frente você vai entender o livramento de Deus para si. Eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui nesta noite. Ah, pastor, mas era assim, era assado, eu estou sofrendo, está doendo. Irmão, Deus levou porque era palha, Deus tirou porque era palha. Perto de você só vai ficar quem é trigo, diz o Senhor. Vai soprar vento para nós sabermos quem é e quem não é. Aí ele está lá malhando trigo no lagar. Isso é forte. Aí Deus, em forma teofânica, aparece para ele. A Bíblia diz que embaixo de um carvalho, carvalho é uma árvore alta, e o anjo do Senhor aparece embaixo dessa árvore e fica observando Gideão malhando trigo no lagar. Gideão está lá trabalhando, dando duro, suando, batendo no trigo, separando a palha do grão, e o anjo está lá observando. Gideão não está vendo nada, mas o anjo aqui, o próprio Deus, está vendo Gideão trabalhando. Eu vou repetir: Gideão não está vendo nada, não teve revelação para Gideão. Gideão não teve nenhuma visão, não teve um profeta que falou com Gideão, mas a Bíblia diz que o anjo estava vendo ele malhando trigo naquele lugar. Às vezes a gente pensa que por Deus não se revelar, às vezes a gente pensa que por Deus não falar conosco, Deus não está nos vendo. Só que Deus já está debaixo do carvalho há muito tempo, olhando para mim, olhando para você. Nós que não estamos vendo, mas Deus está lá vendo cada passo que nós damos, vendo cada atitude nossa, cada oportunidade que nós rejeitamos na presença dele. Deus está vendo tudo. O anjo está debaixo do carvalho e ele está malhando trigo no lagar. Aí o anjo vai se apresentar para ele e vai dizer: o Senhor é contigo, varão valoroso. Isso aqui é forte. Gideão está malhando trigo ali, quem sabe para levar para casa, para alimentar sua família.
e a qualquer momento esperando mais um golpe dos midianitas e ficar sem nada. E o que é que ele ouve do anjo? O Senhor é com? O Senhor é com? Isso é forte, porque o que mais Gideão precisava ouvir de Deus naquele momento era Deus dizer: Gideão, eu sou contigo. Gideão, essa luta que está instalada, mas no meio dela eu sou contigo. Gideão, no meio dessa guerra eu estou sentindo Deus aqui. Gideão, no meio dessa peleja eu sou contigo. Gideão, no meio de tanto levante, de tanta afronta, de tanta situação que tem desanimado, eu sou contigo. A Gideão vai dizer: como que o Senhor é comigo? Olha a situação que nós estamos. O meu pai outrora falou dos milagres que foi feito há anos atrás, do mar vermelho que abriu, da rocha que brotou água, das sandália que não encurtava roupas, que permanecia intacta no corpo do povo durante o deserto. Mas cadê os milagres que eu não vejo nada? Ele estava indignado. Porque tem horas que a gente fica indignado mesmo. Tem horas que Deus quer que nós venhamos colocar o que está dentro do nosso coração para fora. Não adianta fazer de conta com Deus. Aqui é Deus que está falando com ele, e ele vai desabafar. Como que o Senhor é comigo? Se eu estou passando numa situação dessa, se eu estou diante de uma luta dessa, se eu estou diante de uma dificuldade dessas, como que o Senhor é comigo? Aí Deus viu a sinceridade de Gideão. Porque se tem uma coisa que Deus, Ele procura em mim, procura em você, é a nossa sinceridade. Ele sabia que não adiantava Gideão dizer para ele: tá bom, Senhor, nós vamos, está tudo bem, eu estou animado. Ele estava desanimado. Vou repetir: ele estava desacreditado. Ele não cria mais em absolutamente nada. Para ele não tinha mais jeito. Aí ele achou a oportunidade e ele desabafou. Ele disse: como que o Senhor é comigo? Eu sou da menor família, os meus pais não têm condição. Olha a nossa situação, 7 anos só plantando sem colher. Não tem como ser comigo. Tem dias que nós vamos ter que falar assim com Deus, irmão. Tem dias que nós vamos ter que falar com Deus: Deus, eu não aguento mais essa situação. Eu não suporto mais essa porta fechada. Deus, eu não suporto mais esta dor, esta enfermidade, essa crise no casamento. Eu não suporto mais essa crise financeira. Vai ter dias que nós vamos ter que falar assim com o Senhor. É barganha, é colocar Deus na parede? Não, é sinceridade. É sinceridade com o Senhor. Tem gente que quer fazer de conta na presença do Senhor, mas só que na minha presença e na tua presença pode até fazer de conta, mas com Deus Ele conhece a minha e a tua sinceridade. Vou repetir: Deus conhece a nossa sinceridade. Aí Deus viu nele sinceridade e disse: além de estrategista, corajoso, é alguém sincero na minha presença. Gideão, vai ser você que vai vencer os midianitas. Vai ser você que com a sua estratégia vai vencer o adversário. Senhor, mas como? Vai nessa tua. Está bem aqui, irmão. Vai nessa tua. O anjo, que é o próprio Deus, não deu uma espada para ele, não deu uma lança para ele, não deu escudo para ele. O inimigo tinha tudo isso, mas o anjo de Deus disse o que para ele? Vai nessa tua. Porque o que nós precisamos para vencer essa guerra é só força dada por Deus. Eu arrepiei porque eu estou sentindo Deus aqui. No meio desta guerra nós só precisamos de um item que é indispensável. É o que? Essa força que vem de Deus para vencer esta guerra, esta luta. Porque se você colocar a força de Deus dentro de você, pode vir o exército que vier, você sairá vencedor. Eu imagino o Gideão esperando o anjo dizer: olha, vou te dar aqui um grande exército, muitas armas, você vai ter um poder bélico, você vai vencer eles e vai ficar tudo bem. Mas o anjo disse: ô Gideão, vai com essa tua,
Diga assim: dentro de mim tem uma força. Ah, você não disse, diga: dentro de mim tem uma força. Diga: a certeza de que tem uma força dentro de mim é que eu não parei até agora. E segura a banda um pouquinho. A certeza que eu carrego uma força de Deus é que eu não parei até agora. Quantos com menos problema de você parou? Quantos com menos problema de que você passou já parou há muito tempo? Empendurou a harpa no salgueiro, chutou o que sustenta a barraca, jogou a toalha e disse: para mim já deu. Mas só que Gideão estava malhando trigo no lagar, enquanto todo Israel estava escondido nas cavernas, nos buracos. Quem diz é a Bíblia. Eles temeram, ficaram com medo, mas Gideão estava malhando trigo no lagar. Se eu fosse perguntar para você aqui, se você tem motivo para parar, eu não tenho dúvida, você ia me dar pelo menos 5 ou 10 motivos. Pastor, eu tenho motivo para parar. Mas só que para a vergonha de Satanás, olha você aqui. Para a vergonha de Satanás, olha onde você está aqui nesta noite. O diabo armou o laço, fez embaraço, fez tanta coisa para você não chegar aqui. Mas você disse: diante da força que eu carrego, eu vou adorar o Senhor na quarta-feira profética. E não sei se você já observou, mas quando é dia de culto, o diabo se levanta de todo lado. O diabo se levanta no trabalho, o diabo se levanta no trânsito, o diabo se levanta com uma dor de dentro, uma dor na cabeça. O diabo se levanta com o Uber que não quer aceitar a vinda para cá. O diabo se levanta com um carro que faltou gasolina, que ficou engasgando, não quis pegar, perdeu a chave, o menino gritou para aqui, para lá. É o diabo se levantando. Mas você, na sua força, você disse: eu vou vencer a barreira e vou chegar na quarta profética, porque eu creio no milagre de Deus que já está reservado para a minha. Deixa eu ver quem crê nesta palavra. Eu começo a pregar e encerro agora. Deus está dizendo: é com a tua força que você vai vencer esta guerra, é com a tua força que você vai vencer essa luta. Mas pastor, eu tenho um amigo que ele é muito forte, eu tenho uma amiga que ela é muito resiliente, ela é uma mulher forte que não baixa a cabeça para nada. Parabéns para ela, parabéns para ele. Mas Deus quer saber da força que você carrega. Deus quer saber o que está dentro de você. Você tinha 1000 motivos para parar. Quando alguém da tua família que você amava partiu, quando aquele casamento ficou atribulado, quando aquela enfermidade chegou, você foi para o hospital e quem sabe o médico disse: está desenganado, mas você não parou. E para a vergonha de Satanás, você não vai parar. Eu vou melhorar. Quem vai parar é todo o projeto de Satanás na tua vida. Quem vai parar é todo o projeto do inimigo na tua casa. Vai cair o cavalo, vai cair o cavaleiro, vai cair a macumba, vai cair o macumbeiro, mas você vai permanecer de pé. Vai nessa tua, para ficar melhor, vai nessa tua. Isso aqui é forte. Deus enxergou dentro de Gideão uma força, porque ele estava fazendo o que muita gente não tinha coragem de fazer. Haja vista, se eu quero receber algo que ninguém recebeu, eu tenho que fazer algo que ninguém faz. Vou melhorar. Se eu quero receber algo que ninguém recebeu, eu preciso fazer o que ninguém faz. Estava falando com o irmão Robson no último culto que ele veio aqui. Ele disse: pastor, está indo para que monte? Eu disse: rapaz, estou indo para o monte lá em Sensé, mas é longe. Eu quero receber algo que ninguém tem coragem de receber. Eu vou buscar Deus lá no monte em Sensé. Uma vez ou outra tu me vê escondido, trancado no monte, orando lá em Sensé. Porque é longe, é 200 km, mas é lá que Deus tem um particular comigo face a face. É lá que Deus vê uma força que Ele não encontra em muita gente. É lá que Deus disse: foi você que eu escolhi e eu quero te usar. Deus já viu essa força que você carrega. Eu vou repetir: Deus já viu essa força que você carrega. E não adianta esconder por muito tempo, porque Deus já está apresentando no mundo espiritual essa força que está dentro de você. Porque quem vai parar é todo o projeto do inimigo. Vai nessa tua força. Aí Deus disse: como que eu vou vencer os inimigos? A Gideão disse: a minha família é menor, eu sou da menor clã de Israel, os meus pais não têm condições, eu não tenho condição alguma de ir vencer esta guerra. Aí Deus disse: é você que eu vou usar, é você que eu escolhi.
é você que eu já separei para ser o libertador de Israel. Vou repetir, para ser o libertador de Israel. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus não quer saber se mora em casarão, em casebre. Deus não quer saber a cor da pele. Deus não quer saber a altura da estatura. Deus não quer saber o valor que tem na conta bancária. Deus não quer saber o que você expressa diante dos homens. Deus só quer saber o que você carrega dentro do coração. Você lembra de Samuel? Ele pensou que estava diante do rei de Israel. Os irmãos de Davi tinham altura, tinha jeito, porte de rei, de guerreiro. Mas Deus disse a Samuel: Samuel, tu está enganado. Você vê o estereótipo, mas eu vejo o interior. Deus está dizendo: eu já vi o que você carrega dentro do teu coração. Eu já vi o que você carrega dentro do teu coração. É através do que você carrega que o milagre vai acontecer. Aí Deus dá estratégia para ele. Aí quando Deus, através do anjo na teofania, está falando com ele, os inimigos midianitas vão ter um sonho. Aí Deus disse: vai lá, não deixa eles te verem, mas vai lá no campo do inimigo e ouve o que é que eles estão tramando, falando. Está na Bíblia. Gideão chega perto dos inimigos e eles estão conversando, 2 soldados que estavam na guarda. Aí um disse para outro, quem está me ouvindo diga amém. Um disse para o outro: esta noite eu tive um sonho. Eu sonhei com um pão, era muito grande, e esse pão chegava perto de todo o exército midianita e se transformava em uma espada, e não sobrava nenhum de nós midianita. Aí o outro que estava na guarda foi revelar o sonho, interpretar o sonho. Ele disse: rapaz, esse pão que você viu no sonho foi fabricado por Gideão, porque eu fiquei sabendo que o único que ficou e tem coragem de malhar trigo é ele. Ele tem uma padaria. Esse pão que você está vendo é fabricado por Gideão. Esse sonho que você teve é alguém te avisando que vai vir uma espada, e é a espada de Gideão, e vai acabar com todos nós aqui. Ou seja, o inimigo já estava vendo o que iria acontecer com eles, enquanto Gideão só tinha a própria força dentro dele. Vou repetir: o inimigo já estava gritando, declarando a sua derrota, enquanto Gideão só tinha o que ele carregava, que era a força de Deus dentro dele. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, o inimigo já está gritando lá no campo de peleja, dizendo: eu já perdi essa guerra, porque eu estou vendo que ela vai sair de lá forte. Eu já perdi essa guerra, que eu estou vendo que ele vai sair de lá forte. Eu já perdi essa batalha, porque eu estou vendo que ele, que ela vai sair de lá fortificado. Ele não sabia. Gideão não estava entendendo ou sabendo de nada, mas os inimigos já estavam percebendo a mão de Deus entrando em cena para dar vitória. Eu vou repetir: tem guerras que os inimigos já perceberam que perderam, mas não param. Tem guerra que o inimigo já percebeu que para ele não tem condição, mas não desiste. Mas não tem problema, ele vai ficar tentando, mas só que ele já é mais do que perdedor, porque a força que tem de Deus dentro de você já te deu vitória no meio desta luta, desta peleja e desta guerra. Eles têm essa interpretação, e de fato foi o que aconteceu. A Bíblia diz que o anjo vai se apresentar a Gideão novamente. Aí Gideão vai dizer: agora eu sei quem está falando comigo. Quem está falando comigo é o Deus de Israel. Ele disse: fica aqui debaixo desse pé de carvalho, dessa árvore, que eu vou lá em casa pegar uma oferta e vou voltar aqui. Eu preciso ofertar para o Senhor receber como cheiro suave. Ele sai da presença do anjo, vai até a casa dele, e lá ele prepara um cabrito, faz um caldo e leva com um pão até aonde o anjo estava. E lá quando ele chega, ele vai sacrificar. A Bíblia diz que o anjo toca o cajado que carregava e sai fogo. O fogo lambe ali o holocausto, aquele sacrifício,
e recebe como cheiro suave. Eu aprendo que quem carrega a força do Senhor nunca vai se apresentar diante do Senhor com as mãos vazias. Ele disse: eu preciso ter uma adoração diferente. Eu percebi que é o Senhor que está neste lugar. Espera aqui que eu vou lá em casa, eu vou preparar um holocausto e vou sacrificar diante do Senhor. Isso aqui é muito forte. O anjo ficou esperando, ele foi lá. Por que Gideão não chamou o anjo para ir na casa dele? Primeiro ponto que eu observo: lá na casa de Gideão tinham postes ídolos. O pai de Gideão, ele adorava a deuses estranhos, e por conta de que na casa dele tinha algo que não condizia com o que estava na presença do Senhor, ele disse: fica aí, porque eu vou lá e eu vou voltar. Só que nesta noite nós não vamos fazer como Gideão. Não vamos só receber o Senhor aqui e deixar Ele aqui. Nós vamos receber Ele aqui, ouvir Ele aqui. Ele vai falar conosco, nós vamos falar com Ele. Mas mais do que isso, nós vamos carregar Ele para dentro da nossa casa. Nós vamos levar a presença dEle para dentro da nossa casa. Só que o anjo disse: Gideão, você não me convidou, mas eu vou lá na tua casa. Aí quando o anjo de Deus, o próprio Deus, chega lá, o que é que ele vê? O poste ídolo, a imagem de escultura de Azera. Aí o Senhor disse: olha, você vai pegar essa imagem de escultura, você vai levar no meio da praça e quebra ela na frente de todo mundo. Só que aquele povo era idólatra, inclusive o pai dele. Ele teve medo, mas ele disse: o Senhor está mandando, assim eu farei. Chegou de noite, de madrugada, ele pega aquela imagem de escultura, leva na praça, quebra. No outro dia, o povo de Israel, os idólatras, eles vão dizer para o pai de Gideão: tira ele de dentro de casa, porque nós vamos apedrejar ele. Ele não podia ter feito isso. O que ele fez é cabível a ser apedrejado. Quem está me ouvindo, diga amém. Escuta aí que eu encerro agora. Só que quando eles estão dizendo para trazer, o pai de Gideão entra na frente, o mais idólatra de todos, para você ter uma ideia, entra na frente e vai dizer: ele vai ficar aqui e ninguém vai atirar uma pedra nele. Baal não é Deus? É. Baal não é Deus? Eles disseram, a multidão: é. Então ele que se defenda. Se ele é Deus, ele mesmo que se defenda. Ou seja, o pai de Gideão já havia se convertido naquele momento. O pai de Gideão já estava pregando a palavra naquele momento. O pai de Gideão já estava falando do amor de Deus naquele momento. O pai de Gideão era a pessoa que Gideão menos esperava se converter, mas foi o primeiro que se converteu. Vou repetir: o pai de Gideão era alguém que ninguém esperava se converter, mas foi o primeiro que se converteu. Deus está dizendo: através da tua coragem, quem você menos pensa que vai se converter, vai ser o primeiro que vai se converter. Vou melhorar: aquele que te dá muita dor de cabeça, vai te trazer muita alegria, diz o Senhor. Eu estou sentindo Deus aqui. Através da tua força, do que você carrega, da tua estratégia, aquela pessoa que te dá muito problema, vai te dar muita alegria, muito resultado satisfatório, diz o Senhor dos exércitos. Não desista de orar pela tua família, não desista de orar pelos teus pais, pelo teu cônjuge, pelos teus filhos. Não desista, porque quem está dando dor na cabeça hoje, amanhã vai te dar muita alegria, diz o Senhor dos exércitos. Não desista, vai nessa tua. Ele disse: agora eu quero uma prova. Já que o Senhor é comigo, me dá uma prova. Eu vou dormir, mas durante a madrugada, está vendo aqui essa lã? Vou colocar ela aqui no meio do nada, no chão. E quando eu acordar, se a lã estiver molhada e tudo ao redor dela estiver seco, está na Bíblia, é uma prova de que o Senhor é comigo. Gideão foi dormir. Acordando Gideão de manhã, ele pega o novelo de lã, está ensopado de água, e tudo ao redor estava seco. Ele disse: verdadeiramente o Senhor está neste lugar. O anjo do Senhor aparece a ele. Ele disse: não fica com raiva de mim, mas eu quero uma outra prova. O que é que tu quer agora, Gideão? Agora eu quero que a lã esteja seca
e tudo ao redor dela molhado. Tá bom, Gideão, vai dormir. Foi dormir. No outro dia, a lã estava seca e tudo ao redor dela estava molhado, encharcado de água. E disse: o Senhor é comigo. Isso aqui tem uma revelação muito forte. Quem quer ouvir, diga amém. Nada na Bíblia está por acaso. Quem está entendendo, diga eu. Deus estava dizendo para Gideão: Gideão, vai haver tempo que você vai estar como essa lã, encharcada da minha presença. Mas vai ter tempo que você vai estar como a terra seca. Vai ter tempo que você vai estar cheio do meu poder. Mas vai ter tempo que você vai precisar e não vai ter do meu poder. Porque não é todo dia que a gente está bem. Não é todo dia que a gente chega aqui com ânimo para adorar o Senhor. Eu entendo você. Não é todo dia que a gente acorda com autoestima elevada, de vencedor, de guerreiro. Eu entendo você. É normal, eu também sinto isso. Mas Deus estava dizendo para Gideão: olha, Gideão, vai ter dias que você vai estar como essa lã, transbordando da minha unção. Mas vai ter dia que você precisa de alguém do teu lado com unção para poder pegar na tua mão e te levantar. Então não se acha o bambambam, Gideão, porque vai ter dia que você vai estar cheio, mas vai ter dia que você vai estar seco. Mas as pessoas que estão seco hoje, amanhã vai estar cheio e vai poder te ajudar. É por isso, irmão, que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Não é porque eu estou desanimado hoje que amanhã eu não posso estar animado. Não é porque você está passando por um problema hoje que amanhã você não pode ser solução para o problema de alguém. Não é porque você está no meio desta luta que amanhã você não vai estar com o seu culto de ação de graça, contando o seu testemunho do milagre de Deus sobre a tua vida. Arabadava súbia. Eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui nesta noite. Não se preocupa, porque o tempo de transbordar o milagre de Deus na tua vida vai chegar. O que é que eu faço agora que eu sei que o Senhor é comigo? Já me deste tanta prova, o que é que eu faço? Ele disse: reúne o povo. Aí ele vai chamar. E vieram quantos? Isso é de Bíblia. Vieram quantos? Diga 32 mil. Não ouvi, diga 32 mil. Os inimigos tinham 100 mil. 32 mil. Dá para guerrear com 100 mil? Mateus aqui disse que dá. 100 mil dá para guerrear com 32 mil? Não dá. Não tem como. Nenhum raciocínio lógico não tem condições. Só que Deus disse: ô Gideão, ainda tem muita gente. Como tem muita gente? Ainda tem muita gente. E o que é que eu faço? Grita no meio do arraial. Grita bem alto: os covardes e medrosos. Os covardes e medrosos. Porque Deus vai afastar todo o covarde e medroso da tua vida. Eu vou repetir: Deus vai afastar todo o covarde e medroso da tua vida. Pastor, me explica. Vou te explicar. O covarde é aquele que diz que está com você, que é teu amigo, que não vai te abandonar, que bate no teu ombro, você desabafa com ele, mas no meio da luta ele te abandona. É um covarde. E o medroso é aquele que só tem palavra de negatividade. Você tem um projeto e ele quer colocar uma pedra no meio do projeto. Você tem um sonho de abrir uma empresa, de ser um grande empresário, de ter um empreendimento de relevância, e ele só joga custo ruim. Na cidade não dá, Juazeiro e Petrolina não tem condição, aqui não tem como. Irmão, Deus vai te afastar dessas duas raças nesta noite. Se for covarde, Deus vai afastar do teu caminho. Se for medroso, Deus vai afastar do teu caminho. A Gideão: covarde e medroso, volta! Voltaram quantos? Diga 10 mil. Restaram quantos? 22 mil. Aí esses, ou melhor, voltaram 22, ficaram 10. Você é inteligente, me ajuda a pregar. E agora? 100 mil dá para guerrear com 10 mil? Deus disse: Gideão, ainda tem muita gente. Como? Ainda tem muita gente. Leva esse povo lá na beira do ribeiro e coloca eles para beber água. E aqueles que ajoelhar e beber água como um cão, um animal, bebe água com a cabeça baixa, tu vai botar a parte. E o que ajoelhar e pega água com a mão, olhando o ambiente, tu
tu coloca em outra parte. Gideão está lá contando e separando. Quem ajoelha e coloca água com a mão assim e segura a espada com a outra, só 300 homens. E agora 300 dá para guerrear com 100 mil? Mateus tem mais fé do que eu. Não tem condição na ótica humana. Só que como Deus não divide a glória dele com ninguém, Deus disse: o Gideão, é com 300 que nós vamos vencer este inimigo. É com 300, porque eles são os verdadeiros, que nós vamos vencer esta guerra. Se prepara, porque a partir de hoje do teu lado só vai ficar os verdadeiros. Se prepara, porque Deus não trabalha com quantidade, Ele trabalha com qualidade. Não se impressiona com o número de seguidor, mas fulano tem não sei quantos mil seguidores, eu vou estar perto de Beltrano, de Cicrano, que é muito com o irmão, tem muito seguidor. Irmão, se preocupa com a qualidade. É melhor você andar com a qualidade do que com a quantidade. Deus não se impressiona com quantidade. Ele diz: Gideão, para você é muito pouco, e eu sei, mas não se preocupa, porque é com 300 que você vai vencer esta guerra e este inimigo. 300 homens. E a estratégia de guerra é qual? Gideão diz a eles que ninguém vai pegar espada, ninguém vai pegar lança. Como? Ninguém vai carregar escudo. E agora? O que nós temos de guerra são esses 3 itens. Ninguém leva. Vocês vão carregar um cântaro. Quem sabe o que é um cântaro? Cântaro é uma vasilha. Vocês vão carregar um cântaro, e dentro do cântaro vazio coloca uma tocha acesa e pega uma trombeta. Aí eles conseguem esses utensílios: um cântaro, uma tocha acesa e uma trombeta. Isso aqui é muito forte. Só que dentro do campo de batalha, no exército, quando um soldado, um capitão está carregando uma tocha, o inimigo entende que atrás dele está vindo 1000 soldados. Quantos soldados? Quando um capitão está carregando uma tocha, atrás do capitão que está carregando uma tocha, atrás dele tem 1000 soldados preparados, armados para o campo de peleja. Ele tem 300 homens carregando uma tocha. Automaticamente o inimigo vai pensar o quê? Está vindo aí 300 mil soldados armados para nos vencer. Eles tinham quanto? Diga 100 mil. Só que agora Deus está fazendo eles entender que está vindo contra eles 300 mil. Vou repetir para ver se você pega. Eles tinham 100 mil soldados, só que 300 soldados carregando um cântaro. O inimigo vai entender que com ele está vindo, cada um do capitão está vindo 1000. Então 300 vezes 1000 dá quanto? Acho que você faltou aula de português e não está sabendo o que estou dizendo de matemática. 300, 1000. Agora são 3 vezes. Aí eles vêm chegando perto. Um ponto importante que eu aprendo aqui. Aí quando eles vêm com 3 vezes mais, eu me lembro de quê? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Gideão não está nesta guerra só. Você não está nesta guerra sozinha. Você não está nesta guerra sozinho. Quem está contigo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou repetir. Quem está contigo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí quando eles veem esses soldados 300 chegando perto, eles estão dormindo. Aí Deus vai dizer: chega perto das 4 horas da manhã, da madrugada, que é o horário que eles estão acordando. Aí quando eles acordam, vê 300 tochas acesas de noite, ainda escuro, e eles estão gritando: pelo Senhor, por Gideão, pelo Senhor, por Gideão. 300 homens gritando desta forma. Aí quando eles tocam a trombeta, eles quebram o cântaro. Agora imagina, quem estava acordado ainda com
a zoada do cântaro quebrando, todo mundo acordou. Aí quando eles acordam atordoado, o que é que eles vão ver? 300 soldados com uma tocha acesa no rosto, 300 soldados com uma tocha acesa na sua face. Eles vão ficar perturbados, cada um pega a sua espada e começa a se golpear. Eles vão se matando entre eles mesmos, porque a estratégia que Deus está te dando nesta noite vai fazer o inimigo se perder por si só. Eu vou repetir: a estratégia que Deus está te dando nesta noite vai fazer o inimigo se degladiar por si só. Não precisa você usar a tua força física, não precisa você abrir nem a tua boca. Só usa a estratégia que Deus está te dando aqui nesta noite, porque ele vai cair por terra lá na tua casa, na tua empresa, na tua família, no teu negócio. Usa a estratégia que Deus está te dando aqui nesta noite, porque o milagre já começou a acontecer. Eu encerro agora. O campo onde os midianitas estavam era um cemitério. Ali funcionava um cemitério. Aí imagina eles acordando de madrugada e 300 homens com uma tocha acesa no meio da cara. Você não tem medo de fantasma, não? Eu vou orar para um fantasma lhe perturbar. Você tem medo de fantasma? Tem medo não, Mateus, do fantasma? Não existe. Aí o que é que acontece? Eles ficam com medo, porque era cemitério. E quando diz que existe, qual é o fantasma que existe? Só se for o Gasparzinho, está assistindo muito desenho. Existe demônio e anjo. Aí o que é que acontece? Quando o fogo está aceso, eles vão pensar: rapaz, eu me preparei para lutar com o homem, agora com fantasma eu não me preparei não. Aí o que é que eles vão fazer? Vão correr, vão sair do campo de peleja. E Gideão vai saquear, vai vencer e vai levar todo o despojo para o seu grupo, o seu arraial. Olha o que eu estou tentando te dizer desde 8h30 até agora. Nessa guerra você não vai ter que pelejar. Nesta luta você não vai ter que pelejar. É a estratégia que Deus lhe deu que você vai vencer. É a estratégia que Deus lhe deu que você vai vencer. Eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui. É a estratégia que Deus te deu, que você vai levantar a sua bandeira da vitória e você vai contar o seu grande testemunho. Não copie a estratégia de A, de B e nem de C. Usa a estratégia que Deus te deu. Usa a estratégia que Deus colocou dentro do teu coração. É mentira do diabo que você não vai vencer, que você não vai conquistar, que você não vai vencer, que você não vai sair como vitorioso, vitoriosa desta luta. Não vai, porque Deus já te deu estratégia. Deus já te deu. Eu estou sentindo o Espírito do Senhor aqui. Fica de pé, essa irmã de preto, a senhora fica de pé. Eu quero falar com a senhora aqui no altar, enquanto a banda vai se organizando. Grita bem alto: Deus já me deu estratégia. Diga: Deus já me deu estratégia. Mais forte: Deus já me deu estratégia. Eu não vou abrir mão da estratégia que Deus me deu. Agora diga assim: a estratégia do homem tem prazo de validade, mas a estratégia de Deus passa dias, semana, meses, anos, mas permanece de pé. Abra suas mãos assim e diga assim: eu não vou abrir mão da estratégia que Deus me deu. Diga 3 vezes. Não abra mão, que a senhora vai ser honrada no meio desta guerra. Eu vejo Deus te elevando de patamar. Eu vejo muitos clientes te procurando. E não é homem, é mulher. Porque Deus vai te fazer honrada sobre a terra. Há um sonho no teu coração que Deus aflora de dentro hoje. E Deus disse para mim: diga para ela que usa as mesmas estratégias de outrora, porque eu sou Deus que tem uma promessa muito grande na vida dela. Eu vou fazer o impossível para acelerar o processo dela e ela contar o hino da vitória. Eu posso ser mais profundo ainda. Se prepara, porque o mês de setembro Deus tem uma grande surpresa para você. No mês de setembro Deus tem uma grande surpresa para você.
Eu vejo algo sobrenatural chegando sobre a tua vida. Vai ter uma viagem que você vai fazer, e alguém vai dizer: o que Deus está fazendo na vida da Francisca é algo sobrenatural. É algo sobrenatural, é algo sobrenatural, porque o sonho do teu pai, Labadava Súbria, vai se concretizar na tua vida, diz o Senhor. O que a tua família não viveu, você vai viver. Eu estou falando com a Francisca, mas o sonho é do Francisco, da Lava Súbria, daquela pai. Deus está dizendo: eu mudo hoje todo o projeto do inimigo e toda raiz de paralisia na família. Chagas eu estou jogando por terra nesta noite, enquanto ela está chorando nesse altar e você está dando glória. Deus está te dando estratégia, porque o teu inimigo será presa fácil nas tuas mãos, diz o Senhor. Dá glória mais alto do que a tua glória. Fica de pé, você pode. Fica de pé. Pelas águas faz romper, então santos em meio ao deserto. Isso, abre o teu coração. Deixa mais de bênçãos, ouça a voz, este lugar escapa o livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper os santos em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Eu estou sentindo Deus aqui. Voz, e sinais escapa o livramento. Adore aí, levanta sua mão ao céu. Diga assim: eu recebo de Deus. Eu encerro agora. Diga assim: eu recebo de Deus estratégias para vencer esta luta. Diga: eu recebo de Deus estratégia para vencer esta guerra. Diga: envergonhados e confundidos ficarão os meus adversários, porque Deus está me chamando para viver o sobrenatural. Diga: o que Deus tem para mim é para mim. Diga: o que Deus tem para mim é para mim. Eu encerro agora capítulo 8, versículo de número 9. Coloca para mim aí, Juízes 8, 9, para nós encerrarmos agora. Juízes 8, 9, coloca aí para mim. Aleluia. O Senhor está na casa. Eu estou sentindo o Espírito de Deus. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar derribarei toda esta. Quando eu voltar quem está falando aqui é Gideão, irmão. É Gideão que está falando aqui. Aquele homem que estava com medo, aquele homem que estava sem esperança, aquele homem que estava desacreditado, agora ele está fortificado em Deus. E ele está dizendo: quando eu voltar em paz, eu vou vencer todo o resto desses inimigos que ficaram. Vou repetir: quando eu voltar em paz, eu irei vencer todos esses inimigos que ficaram. Deus está dizendo: você vai voltar em paz, porque qualquer um que se levantar contra você vai tombar no meio desta guerra e você vai ser honrado. Eu amo a Bíblia, irmão. Eu estava orando para Deus me dar uma revelação nesse texto, e Deus disse: vai no capítulo 8, versículo de número 9. Eu li na King James atualizada, e lá está escrito: quando eu voltar vitorioso. Quando eu voltar vitorioso, porque eu já saio de casa mais do que vencedor. E quando eu